Boa noite, gente. Acho que é melhor você até se apagar um pouquinho aqui, que fica mais visível. Tá melhor? Tá ótimo. Gente, prazer imenso estar aqui. Eu vou dizer que eu sinto bastante agradecido aos mentores aqui da casa, porque acho que já é o 4º ou 5º ano que eu tenho essa oportunidade de trazer, e cada vez que eu venho apresentar a palestra de Jesus, eu acabo a palestra e falo, acabou, não tem mais o que falar para o ano que vem. E já está indo no 5º. E o interessante dessa reflexão é que tem muito material. Se a gente quiser aprender sobre Jesus, o material é dos mais fartos que tem. Entretanto, a dificuldade é condensar isso num tempo que dê para a gente absorver alguma coisa. Então, o que a gente vai propor aqui hoje é exatamente isso, é que a gente possa absorver alguma coisa dentro dessa reflexão, aproveitar o clima de Natal e jogar aquilo para dentro das nossas famílias. Isso aqui é o ponto daqui, porque não vai se encerrar aqui, é lógico que não se encerra, a reflexão sobre Jesus ela é interminável, interminável. E cada vez que eu vou pesquisar e vou estudar, eu fico mais emocionado ainda com o material que a gente vai achando e com o que a gente vai descobrindo, o que a gente vai aprendendo. Então, eu espero poder compartilhar essa reflexão hoje aqui, não só a reflexão, mas a emoção que eu tive ao preparar isso aqui. Tá? Confesso que às vezes dá até vontade de engolir o choro em algumas passagens que a gente vê aqui. Tá? Então, a ideia de hoje, ela podia terminar só nessa figura aqui. Essa figura aqui resume tudo que está condensado no título da palestra. Né? Porque o que mostra aqui? José, Maria, espíritos extremamente elevados que receberam a missão de receber o Cristo Salvador. Né? E o Cristo Salvador, se nascer em dezembro, janeiro, outubro, isso pouco importa. A gente vê... Quando eu estava estudando, eu vi muita pesquisa, muito debate, se nasceu em dezembro, nasceu em outubro. Não interessa. O que interessa é essa imagem aqui do nascimento dele. Se ele não conseguiu vaga na hospedaria, se não sei o quê, se não deu, não interessa. Essa imagem resume. Porque Maria deu a luz a ele dentro de uma estrebaria, onde é guardados os animais. Se a gente pensar, cada um da nossa cabeça aqui, se a gente pensa num Salvador, vai chegar. A gente vai pensar alguém forte, num cavalo, armado com a espada, que vai sair quebrando tudo e vai salvar todo mundo. Ele mostra exatamente ao contrário aqui. Ele veio da forma mais simples possível, não tinha nenhuma parteira, foi Maria e José que trouxeram ele ao nosso mundo. Dentro de uma estrebaria no qual se coloca ele dentro de uma manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é a bacia onde se coloca, uma bacia de pedra, nessa época não era de madeira, de pedra, onde se colocava comida para os animais comerem. Não é nada, nenhum berço de ouro, nada guerreando, não baixou um guerreiro. Ele aqui, simplesmente Jesus, veio ao mundo para nos mostrar isso aqui. Não precisa ser Salvador, não precisa vir num cavalo branco, basta ser e vem com a boa vontade trazendo essa boa nova. Poderia ficar nessa figura aqui 1 hora dissecando, perguntando para vocês o que vocês acham. Mas guardem essa imagem, que essa imagem é o Natal, essa imagem é a representação da simplicidade de Jesus. Tudo que ele trouxe para a gente foi de forma simples. As passagens, as parábolas, foi tudo simples. A gente aqui complica. A gente quer ver o que não tem. Não, ver o que está por trás dali, de forma simples. Então vamos fazer essa reflexão de hoje, em cima disso, tá bom? Vamos lá. Não pode-se começar nenhuma reflexão sobre Jesus dentro do nosso espiritismo, que nos trouxe essa claridade dessa boa nova, se a gente não chamar a questão 625, onde Kardec perguntou aos espíritos, durante a sua codificação, qual era o tipo mais perfeito
que servir de guia para servir de guia e modelo. Qual é a nossa referência? E a resposta dos espíritos, traduzido ipsilitras do francês, foi vide Jesus, voyez Jesus. Ele não chegou e falou para a gente, seja igual a Jesus, seja Jesus, olhe para Jesus, veja o que ele faz. Ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, é o que é a nossa referência. Nós aqui, no nosso nível de imperfeição, a gente é como se fosse crianças ainda no kindergarten, ou até numa creche. Jesus é prêmio Nobel, pós-PhD. Olha só a nossa diferença abissal dele. Então, não se pede para a gente ser Jesus. Pede para a gente ser, olhe para ele. Veja o que ele fez. Veja o que ele trouxe. Essa questão 625, se não é a mais importante, é a questão-chave do Espiritismo. Porque Jesus é a referência. Jesus é o modelo. E é o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quer dizer, ele lá em cima e o resto vem tentando seguir. Tá bom? Outra coisa aqui. Essa figura aqui de Jesus, Príncipe da Paz. O nome desse quadro é o Príncipe da Paz. É um quadro que tem mais ou menos 4 pés, 1,20 m de altura, não é pequeno. É um quadro grande. E é considerada a pintura mais perfeita que reporta a fisionomia de Jesus. Então, quando a gente quer concentrar nele, usa essa figura, baixa isso da internet, usa isso aqui, concentra na figura dele que vai vir uma boa energia, uma boa ajuda. Essa pintura, para quem não sabe, foi pintada por uma menina que na época tinha 8 anos de idade. Especialistas em pintura falam que é impossível uma criança de 8 anos de idade com uma técnica de pintura tão apurada quanto essa. Quem tiver oportunidade, baixa essa figura, olha, o olhar dele é tão penetrante que, não vou dizer que assusta, mas surpreende. Tá? Príncipe da Paz, Akiane Kramaric, pintou esse quadro. Temos dúvida aqui? Modelo, guia e modelo, Jesus, ponto. Não tem que falar, não tem que discutir. Gente, uma música muito famosa, mas numa versão que eu acho que poucos já viram. Alguém não conhece essa música? Alguém nunca escutou essa música? Se for, não é do planeta Terra, nunca passou pelo Brasil. Essa música é muito conhecida. Essa versão aqui é uma versão que é uma oração, é um coral. As meninas de Petrópolis são um coral de meninas trazendo essa música de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Essa palestra só a princípio, eu não estava pensando em trazer nenhuma música. Né? Pelo fato de eu ter feito antes, não tem. E me apareceu essa versão com as meninas de Petrópolis. Depreendam, façam como se fosse uma oração, somente no refrão. Ok? Olho pra ver e vejo uma multidão que vai caminhando.
gente. Bonito, né? Essa interpretação deu um toque diferente e nós estamos aqui. Então é bom sempre lembrar a gente essa situação. Fica aqui a nossa oração inicial, vamos dizer assim, para a gente começar a nossa reflexão. Tudo bem aí? Podemos ir? Então vamos. Esse livro aqui é um livro, já recomendei antes, volto a recomendar. Esse livro já está no 2º volume já. Começaram a fazer esse livro em 2019, o 1º volume, e esse ano lançaram o 2º volume. E fica aqui até uma sugestão que a gente pode fazer um grupo de estudo sobre isso. Esses 2 livros são fantásticos. São vários autores de renome, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, todos eles fazendo a reflexão à luz da doutrina espírita das parábolas de Jesus, que muitas vezes para as pessoas normais como nós, é difícil entender, é complicado o entendimento. Eles destrincham com uma linguagem atual e uma linguagem bem simples, alinhada com a doutrina espírita, fazendo com que a parábola seja perfeitamente entendível. Sugestão de livro, tem na Amazon, e se Deus quiser, né, Lívia, a gente consegue fazer um grupo de estudo em cima disso, tá? O que nos traz esse livro? Bem no prefácio. Prefácio de Andrei Moreira, tá? Mas ele pega uma frase de Emmanuel, bastante interessante. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Quer dizer, não é ficar adorando, endeusando, não. A mensagem de Jesus não foi para ser feita dessa forma, é para ser vivida, pôr em prática. Aquilo tudo é para ser posto em prática, não é meramente para ficar na adoração. Então, é uma verdade a ser vivida. O que faz a mensagem dele ser um referencial atemporal para toda a humanidade, seja 2000 anos atrás, seja daqui a sei lá quantos mil anos pela frente. Que mensagem é essa? A base é o amor, né? E parafraseando um pouquinho Gandhi, se não fosse a mensagem que ele trouxe, a gente estaria vivendo o que hoje? Estaria vivendo olho por olho, dente por dente. Não era isso? Sem essa mensagem de amor. Todos nós seríamos o quê? Cegos e banguelas. Certo? Estaríamos todos enfiando o dedo no olho do outro, arrancando os dentes, sem ver o amor que ele trouxe há 2000 anos atrás. Que até hoje, para entrar na nossa cabeça, ainda é complicado. Tá? Então, esse resumo de Emmanuel aqui é bingo. Né? Verdade a ser vivida, a ser praticada. Tá bom? Então, aquele espelho de Jesus, não é que não sou igual a Jesus, não sou o quê. Não, mas se a gente tiver alguma dúvida em alguma ação nossa, não é pensar, é pensar o que Jesus faria nessa situação. Isso é ser o guia e modelo. Se a gente entender a mensagem dele, a gente é só perguntar para nós, pô, tem que fazer isso assim assado, o que Jesus faria nessa situação? Com certeza vai ser um bom caminho. A inspiração vai vir, vai ser um bom caminho. Ok? Tamo junto? Então vamos lá, gente. Eu vou trazer agora um filmezinho bem curtinho sobre o nascimento de Jesus, tá? Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então a gente vai ver aqui um espírito extremamente elevado, que ele aparece para os pastores, anunciando a chegada de Jesus. Vamos ver aqui rapidamente esse filmezinho aqui. Isso não é Jesus, gente. Isso aí é um espírito elevado que vem trazer a mensagem.
vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Alechem. Alechem, shalom. Bom, ficou meio cortado aqui, mas a mensagem é a seguinte: veio um espírito bastante elevado, que estava comprometido com essa encarnação do Cristo. Ele se apresenta, está descrito em Lucas, ele se apresenta aos pastores indicando que o mestre tinha nascido lá no estábulo, estava lá no estábulo, e que eles fossem lá saudar. Essa é a mensagem. Vamos ver então a simplicidade desse nascimento. Como a gente havia falado antes, uma estrebaria, não foi no hospital de luxo, não foi sob holofote, foi dentro de uma estrebaria, onde ele foi colocado por Maria em cima de uma manjedoura. O livro Boa Nova, o que significa essa manjedoura? O livro Boa Nova, no capítulo 12, que é um livro que Chico Xavier nos trouxe, desculpa, não é Boa Nova, Caminho da Luz. Apaga o que eu falei. No livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos trouxe pelas mãos de Chico, o que significa essa manjedoura? Essa manjedoura ela assinala o ponto inicial da lição, que é exatamente a simplicidade, a humildade aqui. Ele está mostrando que para fazer o bem não precisa nascer em berço de ouro, não precisa vir sob um cavalo branco. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. A humildade é exatamente o oposto do orgulho e do egoísmo, né? Isso é o oposto. Então já está mostrando aqui que a humildade, esse é o caminho. Vamos buscar a humildade. Vamos deixar de lado o orgulho e o egoísmo e vamos buscar essa humildade. E nesse ponto, que é o grande ponto, por isso que a gente escuta hoje em dia, antes e depois do Cristo. Não é à toa que nós temos esse marco, antes e depois do Cristo. A era definitiva da nossa maioridade espiritual da humildade. É quando a mensagem do amor nos é trazida para que a gente siga essa mensagem. 2000 anos é pouco tempo perto de toda essa evolução. E Jesus, com essa exemplificação divina, entrega esse código para a gente, o código de fraternidade. Então esse é o símbolo do nascimento dele. É isso que a gente tem que celebrar no Natal. Que a gente foi agraciado com essa mensagem dele, né? Essa é a celebração de Natal. Isso é o Natal. Se é dezembro, janeiro, fevereiro, pouco importa. O Natal é isso. É a humildade como prova que nós estamos nascendo para uma era melhor. Ok? Valnei, você consegue ver se o Google está fechado aqui, Valnei? Porque eu acho que está encavalando. Ok, então, gente, absorvemos essa primeira ideia inicial da simplicidade do nascimento.
O nascimento, como está um presépio aqui, exposto, é a simplicidade. São os animais, os homens, todos juntos, ele mostrando que aqui veio o mundo. Vamos então continuar aqui. Uma outra forma que ele nos ensina, o trato com as crianças, e as crianças, dentro da doutrina de Jesus, ela tem um símbolo muito forte. A gente acabou de falar da humildade. Ele exemplifica isso mais uma vez quando ele está junto com as crianças. Tá tranquilo aí, Valnei? Tá derrubado o Google? Beleza. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Ficou entrecortado, mas acho que deu para perceber a mensagem quando ele recebe as crianças. Isso está descrito no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Né? Isso aqui, basicamente, é a simplicidade para ensinar o que é humildade. Então, quando ele fala que deixar que venham a mim as criancinhas, ele está querendo dizer que o reino de Deus é para aquele que é humilde. O que é o reino de Deus? Seria um mundo puro, né? Um mundo divino, onde a felicidade é plena. Então, o reino de Deus é para os humildes, é para os pobres de espírito, como ele coloca no Sermão do Monte. Então, essa é a mensagem. Ele exemplifica a humildade com as crianças. Quer saber o que é humilde? Pega uma criança. A criança é pura, a criança não tem, aparentemente, um egoísmo, não tem, aparentemente, um orgulho, e ela vai brincar com todo mundo, ela não tem discriminação, e assim é. Então, é o exemplo da humildade que ele nos traz com o exemplo da criança. É a simplicidade de explicar o que é humildade. É isso. E ele nos denota aqui, muito bem escrito no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a pureza do coração ela é inseparável da simplicidade da humildade.
É inseparável, não tem como ser um ou outro. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. A humildade é exatamente o oposto disso. Por isso é que ele nos mostra a infância, as crianças como o símbolo disso. Ok? Simples assim, né? A gente aqui complica um pouquinho. Ok? Vamos em frente? Agora é um pouco de emoção nessa cena. Tomara que ela não fique entrecortada. É uma cena que eu consegui tirar do The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série fantástica. Tem que fazer propaganda aqui gratuita, mas é uma propaganda que vale. Quem tiver oportunidade, veja essa série. Ela está muito bem escrita, muito bem elaborada, nos ensina muito. Então vamos ver o poder da fé aqui exemplificado nessa passagem de Jesus. Não. Por favor, não. Agora não. Só uma porta, apenas um toque. Quem tocou em mim? Eu sei que de mim saiu poder. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa, obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Essa cena, quem viu o filme, ela é uma cena muito forte em que ele mostra o poder da fé, né? O quanto que a fé é capaz. E cada um de nós tem vários exemplos aqui, né? A gente pode buscar, tem infinitos exemplos desse poder da fé. E ele mostra, esse é o caso da mulher hemorroíça, para quem não sabe a história, eu vou só resumir aqui. Era uma mulher que estava há 12 anos com problema de sangramento. E nessa época, a mulher com sangramento, ela era considerada impura. Ela era expulsa de casa, ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém. Por isso que ela se defende ali, mas eu não toquei, só toquei na borda. Porque se ela tocasse alguém ficaria impuro na crença da época. Então ela sofria 12 anos com aquilo. E vocês reparem que Jesus sente o tranco na hora que ela toca na vestimenta dele, ele sente o tranco, ele sente aquele magnetismo dela forte, né? Batendo nele, ressonando nele. E ele fala para ela, não fui eu que te curei, foi a tua fé. A força dela era tão intensa que ele sentiu o impacto. Ela acreditou fortemente na fé. E esse é o exemplo que ele nos mostra, o poder da fé. E esse poder da fé, capítulo 19, item 5 do Evangelho, ele nos traz exatamente isso. Kardec vem exatamente mostrar para a gente, né? Que a fé, ela se demonstra no poder do magnetismo, tá? Que é um fluido normal, que com grande poder de um fluido normal, junta essa fé ardente, junto com a força de vontade dirigida para o bem,
Com toda certeza, a mulher hemorroísta era merecedora disso aí, para ela continuar na tarefa dela, e começa a operar os fenômenos de cura. Ele tem uma frase que ele falou com os apóstolos, que tem uma certa passagem bíblica que ele manda os apóstolos, ele divide os apóstolos em 6 grupos de 2, os apóstolos saem fazendo curas. Algumas vezes eles não conseguiam curar, e a explicação de Jesus foi essa: se não curou é porque você não teve fé. Você não conseguiu fazer a sua fé valer, né? E na Gênesis, o capítulo 15 da Gênesis, Kardec nos traz especificamente o caso da mulher hemorroísta, né? Que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele estava no meio daquela confusão e sentiu aquele impacto. Não houve uma magnetização dele para com ela. Não teve nem imposição de mãos. Ele não teve imposição de mãos tipo um passe. Bastou a irradiação fluídica normal da mulher, juntamente com a sua fé, para que ela fosse realizada. Então ele mostrou o poder da fé, não depende de outro. Depende só da pessoa, depende dela, né? E as curas que Jesus operou, inúmeras relatadas, inúmeras reportadas, mostram a grandiosidade do espírito dele, né? A grandiosidade do espírito dele mostra a cura. Tanto é que hoje a gente só escuta falar muito das curas de Jesus. É um espírito muito grandioso. E ele queria provar no final o quê? Que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem. Ele tinha o poder da cura? Tinha, mas ele faz o bem, né? É isso que ele queria demonstrar, simplesmente. Ok? Essa passagem aqui, eu falei, quem vê essa série, recomendo, vai gostar, não tenho dúvida disso, tá? Vamos ver aqui. Jesus com as nossas imperfeições. Fazer uma oração para que o filme não fique entrecortado. Tá bom? Como é que Jesus simplifica o entendimento das nossas imperfeições? É uma passagem também bastante conhecida. Vamos colocar ela aqui. E dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! 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 Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vem que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Bom, isso aí é a passagem da mulher adúltera, né? Está descrito em João 8, onde, no fundo, Jesus estava sendo desafiado ali, né? Quando trouxeram a mulher adúltera pela cultura e pelas leis da época, ela teria que ser apedrejada. Como Jesus pregava o amor, não pregava esse tipo de coisa, eles foram lá desafiar Jesus. Porque se Jesus fala, segue a lei, ele está indo contrário ao que ele pregava. Se Jesus fala, não vão apedrejar ela, ele seria contrário às leis vigentes. Ele seria um contraventor, certo? Só que a inteligência suprema dele, inteligência elevada dele, levou o quê? Não vou falar nada contra a lei. Agora, o primeiro que tiver limpo, joga a pedra nela. Não apareceu ninguém. Então essa é a simplicidade dele perante as nossas imperfeições. Ele entende perfeitamente as nossas imperfeições e demonstra que não é para a gente ficar julgando os outros. Certo? Então exatamente isso que até Kardec nos traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, com essa passagem, nos ensina o quê? Que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. A gente é muito bom de apontar o dedo e muito ruim de tentar se consertar, não é essa a verdade? A gente é muito ruim disso aí, mas é bom para apontar o erro dos outros. Nem condenar os outros naquilo que nos absolvemos. Quer dizer, eu posso fazer aquilo e o outro não pode. Então essa é a reflexão dessa passagem. Então, com uma passagem simples, com uma jogada de mestre dele, ele é um mestre, ele conseguiu mostrar isso aqui. E essa história é de conhecimento de vários, né? A maioria das pessoas conhece essa história. Então, basicamente, antes de julgarmos uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Atire a primeira pedra. Simples assim, né? E com isso ele mostra que a autoridade para censurar está diretamente relacionada à autoridade moral daquele que censura. A gente não teria moral para censurar uma pessoa. Então por que vai censurar? Né? E o perdão que vem por trás disso tudo aí, né? Que ele exemplifica com o quê? Quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. Que é um número cabalístico para mostrar que é quantas vezes forem necessárias. Né? Ok, gente? Pegando a simplicidade, 4 passagens. Nascimento dele. Qual é a simplicidade do nascimento? É humildade, né? A mensagem dele é humildade. A segunda passagem foi o quê? Das crianças. Certo? Pegou a criança, é o exemplo. Você não consegue entender o que é humildade? Olha para uma criança. Tá? Terceira passagem que a gente viu aqui. Poder da fé. Muito emocionante. E essa quarta passagem aqui, nós temos as nossas imperfeições. Refletir sobre as nossas imperfeições antes de apontar o dedo para o outro. 4 passagens bem simples, que o ensinamento é simples, a gente aqui complica. Ok? Alguma dúvida nas 4 passagens? Referências foram mostradas, quem quiser se aprofundar.
vai adorar aprofundar no assunto desse. Vamos em frente? Então, no Natal, o que a gente tem que fazer no Natal? Ou todo dia, óbvio. Né? Como eu falei, não importa o dia que ele nasceu. Vamos celebrar ele diariamente. Por que não? O que nos impede de celebrar Jesus diariamente? Nada. Então, nas nossas orações, vamos agradecer, mentaliza ele, agradece, pede uma luz, pede um entendimento ante essas várias demonstrações que ele deu. Né? Vamos primeiro tomar essa carta de Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses. Olha o que Paulo traz para a gente. Dica de Paulo. Paulo está dando uma dica para a gente. Como é que a gente segue o exemplo dele. Seja a atitude de vocês, a nossa, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, que é o espírito mais elevado que já encarnou aqui na Terra, não considerou ser igual a Deus. Ele nunca falou que ele era Deus. Ele falava o quê? Que o caminho para Deus era através dele, através da mensagem dele. Era algo que devia ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar. Ele não ficou, sou Deus. Quantas pessoas a gente vê por aqui que se acham acima de Deus? Um monte. Mas ele se esvaziou a si mesmo. Né? Ele teve que encarnar, gente. Um espírito daquela envergadura para encarnar, a literatura espírita nos traz que foi um preparativo de 1000 anos para ele poder encarnar. Tanto é que os profetas vinham anunciando. 400 anos antes vinha Isaías e outros profetas vinham anunciando, vai chegar o Messias vem aí. Se preparando durante 1000 anos para essa encarnação. É uma coisa bastante que a gente não dá nem para imaginar. Ele esvaziou de si mesmo. Olha a lição de humildade que ele botou. Lá de cima ele veio para cá, junto com a gente. Né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Se você pode, quer dizer, se eu posso, você pode. Vós sois deuses, vão fazer mais coisas do que eu faço e muito mais. Ele falava isso. Certo? A atitude dele, exemplo. Seja a atitude de vocês, a nossa, a mesma de Cristo. Baixa a bola. Vamos lá. Tira o orgulho de lado. Esse aqui já está em João. Né? Amai-vos como eu vos amei. Ele deu o exemplo, que é um exemplo maior, segue a história dele toda, você vai ver que é o exemplo dele. Ele amava os outros. Ele sentava com pessoas que a sociedade renegava e sentava, conversava, abraçava, chorava junto. Amai-vos como eu vos amei. Eu sempre gosto de trazer a história de João. João foi que traz isso no Evangelho, essa frase. E João, ele foi o último apóstolo a desencarnar. Viveu até 100 anos e conta a história. Ele que amparou Maria depois da crucificação de Jesus. E ele era muito requisitado nas igrejas nascentes a dar palestra, dar um relato da vida dele com Jesus. Né? E esse relato, ele falava só isso. Ele só falava isso. E foram reclamar com João. João, conta mais, você viveu com Jesus, conta mais pra gente. Ele falou, não posso falar mais porque vocês não aprenderam essa lição ainda. Aprende essa lição, aí a gente conversa mais. Então nós estamos aqui, nós estamos na briga. Aqui, bem básico, né? Bem simples, amai-vos como eu vos amei. Trate os outros da mesma forma que você quer ser tratado. Bem simples. Uma outra aqui para a gente poder celebrar Jesus. Em tudo dai graças. Seja nos momentos bons pelo prazer que dão, seja nos momentos complicados pela lição que nos trazem. Então Paulo nos mostra isso aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade
de Deus em Cristo para conosco. Ok? Em tudo dai graças. A situação é difícil? Usa aquela situação para um aprendizado, em vez de ficar relutando dizendo que é difícil. Aprende alguma coisa. Dê um limão, faz uma limonada. E às vezes a gente está num momento muito bom e a gente esquece de agradecer também. Né? Então vamos agradecer em tudo. Sugiro que quem puder, tira uma foto, guarda essas 3 passagens aqui. Essas 3 fases são a dica de como é que a gente celebra Jesus. Dia a dia. Não é só no Natal. No Natal em especial. Porque no Natal a gente lembra. Jesus nasceu. A gente lembra, né? Ok, gente? Ok? Vamos então dar a mão para ele? Esse é um convite aqui para todos nós aqui. Esse quadro aqui é um quadro muito emblemático também, onde você vê que por trás de Jesus tem uma tormenta. E ele está oferecendo a mão para a gente, ele sempre oferece a mão para a gente. Ele está sempre com a mão, vem comigo, vem cá, deixa eu te explicar aqui. Vem cá, vou te explicar. O que eu vou te explicar? É que a gente entenda essa simplicidade dele. Ele chega a falar com essa forma com os apóstolos. Se você ler as passagens, ele chega a conversar dessa forma. Vem cá, você não está entendendo o que eu estou falando. Né? Quando Paulo compra uma pequena espada, uma pequena faca para defender Jesus, inclusive com essa faca ele tira a orelha de Malco, que é o soldado que prendeu Jesus. Pedro, lá naquela reação, pegou a faca e cortou a orelha, aquela briga toda. Ele parou. Jesus parou. Pedro, você não entendeu o que eu falei até agora. Mas como? Você não entendeu o que eu falei. Né? Então essa simplicidade que ele está pedindo, dá a mão, vamos com ele. Está na dúvida, pensa, reflete, o que Jesus faria agora? Será que Jesus faria o que a gente fez? Muitas vezes não. Então esse é o chamamento de dar a mão para ele. Tá? E como isso é Natal, né, para a gente guardar então esse chamamento dele de dar a mão, esse ano vamos trazer quero isso aqui. Paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que dê a mão. O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonhos
que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Mais do que se for, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Como é que a gente pode buscar essa paz? Né? A mensagem do Cristo foi o quê? Eu não vou dar a paz que o mundo te dá, mas venha comigo que você vai ter paz. Esse entendimento dessa simplicidade dele é que a gente tem que buscar diariamente. E ele deixou essa frase para a gente. Ele está de mão dada, mão esticada para a gente o tempo todo. Estarei sempre com vocês. Sempre. Então é só a gente se ligar. Tá? O chamamento já foi feito há 2000 anos atrás. Agora, o que está dificultando a gente a seguir isso aí? Somos nós mesmos, não é ninguém. É a gente aqui. Estamos nessa remada. Ok? Alguma dúvida mais, gente, aí? Não? Então, de coração, Feliz Natal para todos. Um bom ano. Tá? Vamos refletir. Vamos estudar. Vamos ver o que o Cristo trouxe para a gente. Né? A gente tem uma dificuldade grande de absorver isso. Lembra das 4 passagens? 4 passagens básicas que nos ensinam bastante. Né? Muita paz para todos aí. Um bom ano. Obrigado.